Toda hora isso. Já começou? Começou? E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Peço desculpa aí, né, de não ter publicado no sábado, e nem no domingo, e nem na segunda. Uma barulheira danada. Não tinha como publicar o vídeo, né? Eu vou tentar fazer os vídeos na madrugada, não tem jeito, né? Bom, gente, eu vou fazer hoje o vídeo, um vídeo mais de bate-papo, tá, gente? Um vídeo mais de bate-papo, e eu vou aprofundar esse tema que eu falo muito sobre o convívio, né? Eu estava até pensando antes de vir fazer esse vídeo aqui sobre algumas questões sobre convívio dentro de uma democracia. O convívio é uma coisa que pega muito com as pessoas, tá? Conviver com as pessoas, lidar com as pessoas, lidar com raciocínio, com pensamento, como modo de viver, dentro de uma realidade que a gente passa mais tempo trabalhando, tá? Você tem que estar consciente que quando você tem um relacionamento, você vai passar mais tempo trabalhando, e esse trabalho não se resume só às 8 horas estabelecidas, mas o que você vai fazer depois do trabalho, né, que você ainda continua trabalhando, né, você tem que fazer suas próprias coisas dentro de casa, e muito pouco tempo para você fazer as coisas que você quer fazer. Então, como a gente vive dentro de uma realidade que a gente abdicou de 99% das coisas, e mais o milésimo lá no caso, né, que é a potência lá, a gente passa mais tempo trabalhando do que fazendo aquilo que a gente quer fazer, ou aquilo que dá prazer a gente, porque a gente abdicou dessas questões. E muitas das vezes a gente vai viver, como essa foto aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, é uma das coisas que vocês já ouviram muito quando era mais jovem, e vão ouvir muito sobre isso aqui, que é o que? Viver, vou aumentar aqui o desenho aqui, tá? Viver no limite. Vocês sempre vão estar vivendo no limite, porque o dinheiro não vai dar, as condições não vai dar, e tem que quebrar a cabeça para poder esticar aquele dinheiro e fazer aquela coisa toda como a grande maioria faz dessa forma. Então é muito importante que você tenha consciência, primeiro, que você vai viver dentro de uma realidade que existe excesso de escassez. Sempre está faltando as coisas, isso já é de hoje, há muitos anos, tá? Segunda questão que você tem que observar, você vai viver por uma profissão, e dessa profissão você vai tirar todas as suas necessidades que você precisa para você viver. É isso que você tem que entender, entendeu? Dessa profissão. E você vai passar boa parte do seu tempo trabalhando, resolvendo o problema dos outros, tá? E aí você paga para os outros resolver os seus problemas. Então, quando se fala de convivência, você tem que ter muita consciência que você, vivendo dentro do capitalismo, né, que na realidade é uma cooperativa, você vai viver dentro de uma realidade que falta de tudo. Você vai ter que receber um salário que todo mundo sabe que não dá, sob limite. E muito pouco tempo você vai ter condições de se cuidar, de conviver com uma outra pessoa. Acaba que tem filhos, né? Então aí o tempo encurta mais, entendeu? Porque aí você tem mais trabalho para fazer, né? Cuidar de outros seres humanos. E aí começam os problemas da convivência, tá? Começam os problemas da convivência, que é a questão de acesso aos recursos naturais, que são modificados, transformados, desenvolvidos, aprimorados, atualizado, aprofundado. São os recursos naturais que estão nessa fase, tá? Uma outra questão também que pega muito é a questão de muitos seres humanos querer ter acesso ao topo da hierarquia. Acontece muito com as mulheres, né? Querer ter roupa de grife, roupa de marca, melhores lugares, melhores restaurantes. Vou aumentar aqui o desenho aqui para vocês entenderem, tá? Tá numa condições elevadas, né? A gente é estimulado para isso. Vocês têm que entender que a gente é estimulado para isso, tá?
Então, acontece muito com muitas mulheres de querer se comparar com outras mulheres, né? Porque os homens têm mais acesso ao sistema financeiro, né? Porque está numa hierarquia alta, de querer ter acesso aos bens materiais. E esse vídeo é muito importante falar e deixar claro que você vive dentro de uma hierarquia. Então tem a questão do auxiliar profissional, tem o auxiliar técnico, tem o técnico, tem o auxiliar graduado, tem um graduado, tem o auxiliar pós-graduado, tem o pós, tem o auxiliar doutorado, tem o pós-doutorado, tem talvez algumas hierarquias auxiliar PhD, e tem o PhD, tem o auxiliar, eu acho que já falei do mestrado. Tem um outro lá em cima dessa hierarquia. E tem um criador. Não me lembro o penúltimo. Mas você tem que ter consciência que isso é uma hierarquia. E que a tua companheira ou o seu companheiro, ele vai sempre ser estimulado para subir para cima. E cada produto que existe no capitalismo, que é uma cooperativa, ele se destina a uma faixa etária de hierarquia. Tá? E existe muita briga, entendeu? Porque a outra conseguiu ter acesso, porque a outra tem condições, o marido dá aquelas condições. Existe muito esse problema dessa briga, né? Como se fosse que todo mundo tem filé para todo mundo, e não tem. Então esse é um dos problemas, tá? Essa questão do acesso através da hierarquia. Tem o problema da convivência, de um pensar uma coisa, outra pensar outra coisa, entendeu? Porque a gente é estimulado a sempre olhar para o topo da hierarquia. Só que o topo da hierarquia não é esse, o topo da hierarquia é um outro topo de hierarquia, tá? De proprietário que consegue montar uma hierarquia. Proprietário de terra consegue montar uma hierarquia, que aí esses produtos são destinados, isso que você vê aqui na foto aqui, são produtos destinados para quem tem terra e quem tem uma hierarquia montada na terra. Que aí ele consegue através da apropriação, né, e consegue também através da limitação que ele impõe aos trabalhadores, estativar, né, puxar para o topo da hierarquia. E muitas vezes a pessoa ela vai comparar a vida dela com quem tem a terra e tem uma hierarquia como se fosse igual, como se fosse possível acessar essas coisas. Quanto mais a pessoa ela vai tentando acessar as coisas, ela sendo um trabalhador, seja carteira assinada, ou seja até sendo um empreendedor no caso, né? Que aí as pessoas podem falar, não, mas eu sou um empreendedor, mas eu tenho uma hierarquia. Só que é uma hierarquia flutuante, né? Porque no caso a pessoa tem um lugar alugado, né? Não é próprio. Mas o erro muitas das vezes na pessoa CLT, uma pessoa uma pessoa que tem um empreendedor, é comparar com quem tem uma hierarquia de terra, uma hierarquia que tem as pessoas trabalhando para as pessoas, que não vai ser o mesmo acesso. O acesso não é igual. Cada acesso ao sistema financeiro, ele gera um resultado diferente. Tá? O acesso do trabalhador vai acessar um limite, um acesso a uma terra vai acessar um limite, um acesso a uma herança vai acessar um determinado limite. Cada acesso existe uma determinada, não é resposta, né, mas uma determinada diferenciação de quanto você vai poder consumir e acesso ao trabalho dos outros. E esse problema acaba acontecendo muito. Bens materiais. Esse problema. O vídeo já ficou até longo, né? Porque eu quis fazer essa explicação. Vamos lá. Vou falar aqui também sobre os conflitos de interesse. Acaba acontecendo muito os pensamentos conflitantes, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, muito pouco se fala sobre isso, né? Mas isso tem que ser falado aqui nesse tópico. Vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas pela demora é justo fazer um conteúdo bem aprofundado, bem explicativo, para que vocês possam entender. Hoje em dia, muito pouco fala sobre isso, mas essa é uma verdade, tá? Essa é uma verdade. E até mesmo eu, dando uma olhadinha na Bíblia, né, falando sobre a questão da bestialidade, condiz muito com a realidade. Hoje em dia, muitos relacionamentos são feitos por impulso, por estímulo.
Quem já teve aquela oportunidade de passar em um determinado lugar e sentir um cheiro de uma alimentação, vamos dar um exemplo de uma pipoca, tá? E só pelo cheiro você quis comprar aquela pipoca. O olfato. Quem já teve, por exemplo, uma oportunidade de passar próximo de uma pizzaria, sentir aquele cheiro daquela pizza feita ao forno e você querer comprar aquela pizza pelo cheiro? É o estímulo. Eu estou falando do olfato. A visão é a mesma coisa. Olhou, agradou, achou bonito e vai lá tentar convencer a pessoa a ter um relacionamento. Como o relacionamento ele é feito pelo estímulo, pelo impulso, evidentemente que a chance de ele dar problema é muito grande. Porque não conheceu a pessoa em termos de caráter, de personalidade, de decisão, de como ela age. Ele foi pelo aquilo que a visão mostrou para ele. Ele foi estimulado. E isso dá muito problema na segunda parte da convivência em lidar com o ser humano. Porque o que os olhos conheceu foi a parte física. Os olhos, o olfato e a audição e o outro sentido não conheceu as outras partes. Então esse é um dos problemas que acaba dando muito na convivência, um relacionamento por impulso. Muitas vezes ele vê a pessoa fazendo coisa errada, ele vê as pessoas tomando atitude, mas pela questão da necessidade biológica sexual, ele vai ignorar. Ele vai ignorar, até conseguir aquilo que ele quer. Depois que ele conseguiu aquilo que ele quer, ou ele ou ela no caso, aí vai demorar um tempinho, em alguns casos, e aí ele vai soltar tudo aquilo que ela fez de errado. Entendeu? Quando ele ficar muito pressionado, né? Vai soltar tudo e a pessoa não vai ter o que falar. Mas por quê? Porque o relacionamento ele começou pelo quê? Pelo impulso. Totalmente por impulso. E relacionamentos por impulso, vocês já devem perceber, ele vai te dar um resultado diferente de um relacionamento já pensado, já raciocinado, já analisado para conviver com a pessoa. Não um relacionamento temporário, que pode virar um relacionamento permanente, na grande maioria desses casos, porque a pessoa não pensou, a pessoa não raciocinou, a pessoa não viu, dentro de uma realidade que cria uma escassez fabricada pela beleza. Quanto mais bonita, todo mundo quer. É uma criação de uma escassez fabricada. Então, o impulso é uma das coisas que acaba arrebentando muita gente, simplesmente pela beleza. E gera muito conflito de interesse, porque na hora de uma separação, na hora de uma divisão de tarefa, dentro da casa, isso acaba prejudicando bastante, tá? Isso acaba prejudicando bastante, tá? Acho que eu já falei sobre a questão dos bens materiais, do sentido... Eu não cheguei a falar dos bens materiais também no sentido da divisão, né? Dentro de um ambiente de escassez, a divisão de bens materiais também leva a briga, leva estresse. Isso você também tem que levar em consideração, amarrando esse tópico aqui, no caso aqui do relacionamento por impulso, sem conhecer as pessoas, ou entender as pessoas, a cabeça das pessoas, para ver se ela se encaixa na sua vida. Isso é importante ser falado.